Alô, meu povo, como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos dando início a mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua, chegando ao episódio número 19. Se você ainda não conhece, está disponível nas plataformas do YouTube e também no Spotify, então você pode escolher qual for a melhor para sua preferência. Eu sou Milena Zigart Marzocchi, sou zootecnista, estou aqui como apontadora desse podcast, que a gente tem como objetivo compartilhar conhecimento com os nossos ouvintes, seja você pecuarista, amante da pecuária, um produtor rural. Aqui nós debatemos assuntos práticos e teóricos para que você consiga aplicar na sua propriedade e fazer a diferença. Hoje a nossa pauta será sobre rastreabilidade bovina, muito além do Sisbov. E nós temos uma convidada muito especial, que é a Carolina Rossi. Deixa eu chamá-la aqui. Olá, Carol, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Tudo jóia. Muito obrigada por você ter topado participar aqui desse podcast conosco. Que isso, tranquilo. Bom, então vamos às apresentações aqui da Carolina. Bom, ela é graduada em zootecnia, atua como certificações desde 2002, com ênfase em certificação Sisbov, rastreabilidade. É responsável pelo planejamento, implantação e acompanhamento da rastreabilidade em grandes projetos de pecuária por todo o Brasil. Tem grande experiência aí na implantação de processos e procedimentos, vistorias periódicas e acompanhamentos em auditorias oficiais. É especialista e avaliadora líder da ABNT, ISO e EC 17065 do Inmetro, certo, Carol? Positivo. Bom, então, além de todo esse grande currículo aqui da Carolina, ela é uma grande parceira da GA, que agora é ponta, e trabalha conosco desde 2009, né, como parceira. E aí, Carol, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos começar explicando para o pessoal o que é a rastreabilidade. Então, a rastreabilidade, ela nada mais é do que um processo de se ter a informação da vida toda do animal, desde o início até o fim da cadeia de produção. Simples assim. Muito bom. Esse conceito, ele é muito importante, né, Carol? Porque a gente consegue monitorar, exatamente como você falou, todo o histórico de vida do animal, aí desde o nascimento, desde os dados reprodutivos, desde da parte do sêmen, da escolha do reprodutor, qual vai ser essa paleta, qual vai ser a empresa, quem vai ser o inseminador, até a gente chegar nos dados produtivos desse animal, na cria, na recria, numa TIP, num confinamento, até o final da vida dele, que seria o momento do abate, onde o pecuarista realmente iria ter esse lucro se ele fizesse um ciclo completo, certo? Isso, não somente o abate, né? Na fase final da produção dele, que no caso pode ser a morte dentro da fazenda também. Pode acontecer também, né? Não é o nosso objetivo, mas é uma coisa que todo pecuarista está sujeito a acontecer, né? Então, todo esse pacote de informações ele é muito importante a gente ter dentro da fazenda, porque você registra e armazena todos os eventos que acontecem na vida do animal, desde o nascimento até o abate, como a gente já falou aqui. Esses dados aí são muito valiosos para a gente medir e ajustar os resultados da fazenda e garantir a qualidade da produção, que está relacionada direto à segurança alimentar, não é mesmo, Carolina? Com certeza. E aí, na sua opinião, qual que é a importância da rastreabilidade para a pecuária e para a fazenda? Bom, Milena, o que acontece? A questão da rastreabilidade, na minha opinião, ela tem que ser construída na base, junto com os produtores. E mediante isso, mesmo que o animal passe de uma fazenda para outra, né, de uma propriedade para outra, ele vai carregar todas essas informações, todas essas que você comentou. E mediante isso, o que acontece? O produtor vai ter uma melhor gestão dos dados, né, tendo uma tomada de decisão mais assertiva, né, e, consequentemente, vai agregar valor no produto, que é o animal que provavelmente, ou se ele sai de uma fazenda para outra já com essa agregação de valor em cima desse produto, ele vai estar apto a participar de vários protocolos disponíveis, não somente o Sisbov. Certo, muito importante esses pontos que você ressaltou, Carolina. Então, para deixar bem claro aqui para o nosso público, por exemplo, se é um produtor, um pecuarista, ele faz somente a recria e a engorda, ou seja, ele precisa comprar bezerros, né, animais desmamados. Se a fazenda que ele compra já vem com a rastreabilidade, essa rastreabilidade passa para a próxima fazenda, certo? Certo, ele transfere essa numeração e todas essas informações, no caso da rastreabilidade pontualmente do Sisbov, ele vai levar todas essas informações junto, é transferido de base para base. No caso do sistema do Ministério da Agricultura, né, ele transfere para a propriedade de destino todas essas informações.
que é o mais importante, ela não se perder nesse meio do caminho, né? Então, a gente consegue ter todo esse registro, independente da fazenda, independente da fase que está. Eu dei um exemplo aqui, né, pessoal, para vocês entenderem, mas pode acontecer outros, ou só um confinamento que compra animais de recria, um pecuarista que só faz a cria e vai vender esses animais. Então, todo o ciclo produtivo está envolvido com isso, né, Carol? Sim. E aí, para a gente dar um exemplo prático, assim, para quem está nos ouvindo, se um pecuarista hoje deseja implantar a rastreabilidade na fazenda, o que ele precisa fazer? Bom, inicialmente ele tem que procurar uma certificadora. Na verdade, ele pode me procurar, né? Procurar uma certificadora, que aí ele vai explicar mais qual que é o tipo de produção que ele faz, a exploração da fazenda dele. E aí a pessoa que vai estar passando essa orientação vai estar explicando, porque dentre das situações como está o saldo dele no órgão de defesa, tem que estar igual para estar identificando todos os animais da fazenda para dar o start nesse protocolo, vamos falar assim, entendeu? Então a premissa é procurar uma certificadora para começar o início do processo. Certo, e então essa ajuda desse profissional, que seria uma certificadora, é essencial nesse processo de rastreabilidade, correto? Tem que ser uma certificadora credenciada no Ministério da Agricultura com esse tipo de serviço, né? Entendi. Então, pessoal, é muito importante sempre trabalhar com profissionais aí que sejam especializados e credenciados ao Ministério para começar a fazer a rastreabilidade e também tem a manutenção, digamos assim, né, Carol, que durante o processo vocês participam a Fazenda participa de algumas auditorias e a certificadora também dá esse tipo de suporte, correto? Sim, são vistorias periódicas que são realizadas na fazenda, né? Para propriedades de cria, é a cada 6 meses, para fazenda de confinamento, com confinamento ativo a cada 2 meses, né? São essas vistorias que são realizadas, e tem as auditorias oficiais, que é do Ministério. Então, no início são 2 da certificadora, e depois vai ao Ministério da Agricultura para poder fazer essa validação, e, consequentemente, a fazenda entrar na lista Europa. Muito bacana. Então, assim, é um caminho, pessoal, que tem que ser seguido, as regras, tem as regras, né, Carol, para serem seguidas, e a ajuda de um profissional é muito bem-vinda e necessária nesses casos. E aí, Carol, a gente ouve muito falar no mercado, né, do Sisbov, que é muito famoso, está no dia a dia ali dos pecuaristas que estão buscando se aperfeiçoar e levar o nível de maturidade de gestão. E aí eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que é o Sisbov em termos práticos, assim, digamos assim. Tá. O Sisbov nada mais é que ele é o sistema oficial, né, de identificação de bovinos e búfalos, que está vinculado a búfalo também, apesar de você não ver muito a campo, muitas propriedades que tem búfalo, mas ele é preconizado para búfalo também, que tem que identificar individualmente todos esses animais, né? Então, o Sisbov, vamos falar que ele nasceu em 2001, e cada ano que passa, algumas atualizações são feitas, ou atualmente está com a normativa 51, que ela foi publicada em 2018, e a cada ano que passa, a credibilidade do processo ela aumenta. Inclusive, agora, no início desse mês de outubro, teve uma atualização da nomenclatura do nome do protocolo por parte do Ministério, que agora chama Protocolo Público União Europeia, né? E esse mês agora está começando a missão, né? Começou agora nessa semana, missão da Europa no país, para fazer essa avaliação em cima desse protocolo. Bacana. Então, o Sisbov, ele é um sistema que o pecuarista consegue atingir o mercado exportador, correto? Sim, ele foi criado para atingir o mercado europeu. Porém, ele está sendo a premissa para todos os outros tipos de protocolos que estão desenvolvidos, que está sendo desenvolvido, outros que já existem, então ele está sendo a premissa de tudo, para dar a base devido a essa identificação individual e dos controles que está sendo cobrado, né, nas propriedades. Entendi. Então, é super importante para quem deseja aí atingir essas cotas, né, de exportação, principalmente para a Europa. E como ele já é trabalhado há muito tempo, provavelmente ele está sendo a base, como você falou, né, Carol, para os outros protocolos que virão a seguir, correto? Sim, correto. E aí, quando a gente pensa em rastreabilidade, Sisbov, o pecuarista, ele consegue implantar e fazer o uso da rastreabilidade independente dele estar vinculado ao Sisbov? Na verdade, porque a numeração ela é oficial, é liberada pelo Ministério.
Tá. Então, para conseguir essa numeração oficial, propriamente, você tem que estar vinculado, já feito o cadastro no Sisbov. Mas consegue-se fazer a rastreabilidade de outras formas, não somente. Se tiver uma numeração oficial com base em outros protocolos, você consegue sim fazer sem problema nenhum, porque mesmo tendo, vamos supor, brincos de manejo, de controle, ela não deixa de ser uma rastreabilidade, que dependendo dessa situação, você transfere para outras propriedades também, para continuar o controle e nunca se perder essas informações. Certo. Então, se ele não está buscando atender um mercado europeu, ele faz o uso da rastreabilidade para ter exatamente esse histórico de vida completo dentro da fazenda do animal. Com certeza vai ser um diferencial na propriedade dele. Sim, porque a gente fala muito aqui, né, pessoal, da gestão individual do rebanho, né, conhecer cada número de cada animal e a rastreabilidade, né, ter os animais brincados individualmente, traz todo esse benefício, não é mesmo, Carolina? Exatamente, traz todo esse benefício. Então, pessoal, dá sim, tá, para usar, e aí a gente vem aqui para reforçar exatamente esse conceito, que acho que o pessoal às vezes tem essa dúvida, né, Carol? Acho que essa é uma das principais dúvidas do pecuarista, se dá para fazer o uso da rastreabilidade, independente do uso do Sisbov. Sim, tem propriedades, inclusive, que eu atendo, que usa o Sisbov com o intuito da gestão, que nem fazem abate de animais, é somente de cria mesmo, para a questão da gestão. Entendi. Então, ele tem todos esses dados bem aprimorados, mas acaba usando só para gestão, né, financeira, gestão de desempenho, índice zootécnico e tudo mais. Exatamente. Muito bacana. E aí, para quem quer adotar, né, ou já usa rastreabilidade na fazenda, o que você elencaria como os principais pontos a se observar? A equipe. A equipe? A equipe tem que ter uma equipe boa, porque não só a equipe de campo, quanto a equipe de escritório também, né? E óbvio que com o passar do tempo, a equipe ela vai se aprimorando, tem base de treinamentos, né? Tanto que a certificadora repassa esses treinamentos, mas uma equipe boa, ela faz a diferença, com certeza, porque acaba que você vai colocando, é um sistema que você vai usando na rotina da fazenda, para ir fazendo os monitoramentos, né? Todos esses processos. E tem aquele velho comentário que o pessoal fala, né? Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Então, a equipe que vai fazer a diferença, e se ela não quiser fazer, ela não vai fazer, porque ela vai inventar uma desculpa e o negócio não vai rodar, e o processo não vai acontecer. É muito bacana você trazer esse ponto aqui, Carolina, porque é uma coisa que a gente já repetiu em outros episódios aqui do podcast, que por mais que a gente tenha sistemas robustos, tecnológicos, que vêm todos para auxiliar dentro da gestão da propriedade, todo sistema precisa de uma pessoa, né? Então, toda tecnologia precisa de uma equipe que esteja treinada, que esteja engajada, que esteja motivada a utilizar todos os recursos que a tecnologia vem para oferecer, né? Então, não adianta nada a gente falar que a tecnologia está aí disponível, usa quem quer, a gente sabe que precisa desse aprimoramento, de buscar essa informação, para que você consiga usar o sistema, né, a tecnologia, no seu máximo potencial. Exatamente. E não é diferente quando a gente fala de rastreabilidade, né? Não, muito pelo contrário, porque são muitos detalhes. E é o que eu falei, dificuldade todo mundo pode colocar, mas se você incorporar isso na rotina da fazenda, é mais um trabalho que vai sair normalmente, como você faz no dia a dia, ter que comer. Então, vai sair normalmente o negócio. É como a gente brinca, né? Igual escovar o dente, tem que ser todo dia, né? Várias vezes. Várias vezes. E a certificadora, ela vem colaborar com esse treinamento da equipe, nessas orientações quanto ao uso, correto? Todas as informações, treinamento, ela tem, na minha opinião, a obrigação de fazer isso. Sim. Até eu queria puxar um gancho aqui com relação à mão de obra de fazendas, né? A gente sabe que é uma dificuldade que as fazendas enfrentam e esses treinamentos acabam, por muitas vezes, tendo que ter necessidade de ser reciclados com uma certa constância, né? Mas, na minha opinião, isso vai muito do gestor, né, da fazenda, que ele tem que buscar isso para o novo colaborador, né? Então, não adianta perder o conhecimento porque um dos colaboradores saiu e entrar uma pessoa nova que não adquiriu esse conhecimento ou não foi treinada corretamente. Exatamente, porque essa questão a mão de obra nessa área, ela é um pouco complicada e, às vezes, em determinadas propriedades tem uma rotatividade de colaboradores, sim,
Mas aí cabe ao gestor estar pontuando essas situações e até a própria certificadora, se ela tiver um maior envolvimento, se falar, olha, vamos novamente reciclar aquele ser de luz, né? Vamos reciclar novamente. E mesmo se não trocar a equipe, eu acho que é super válido anualmente tá fazendo uma reciclagem com o pessoal, mesmo não tendo tido nenhuma atualização da norma, né, ou nenhuma atualização por parte do Ministério em cima de alguma situação bem pontual, vale fazer a reciclagem mesmo só para reiterar os pontos, recapitular, tentar avaliar o que está pecando ou não na fazenda, né, porque vamos combinar que não tem fazenda 100%. Sim. Então, pessoal, fica aí o reforço, né, que é importante essa reciclagem desses treinamentos, porque como a gente até brincou, é como escovar os dentes, como se alimentar, como respirar, precisa ser uma rotina diária dentro da fazenda, e todos os colaboradores envolvidos têm que estar bem afiados para otimizar o uso e fazer corretamente, né, Carol, que é o mais importante. A gente está falando de um sistema que você vai registrar todo o histórico de vida do animal, então qualquer registro errado ali vai comprometer esse resultado. Tem que ter o comprometimento, não tem como não ter comprometimento. E então, eu acho bacana reforçar isso, Carol, porque muitas vezes acho que na cabeça do gestor ele só necessita dessa reciclagem, dessa reformulação do treinamento quando tem uma troca de equipe, quando tem uma troca de funcionários. Mas como você muito bem pontuou, né? Acho que pelo menos uma vez por ano, reforçar os conceitos, de repente até estimular, orientar que esse colaborador otimize o trabalho dele, faça de uma maneira que seja mais fácil, uma maneira que seja mais clara, porque como é rotina, a gente acaba pegando o jeito e faz todo dia igual, que é o que a gente almeja, né? Fica meio que automático o negócio, né? Mas Então, cada pessoa tem um tipo de uma forma de aprendizado. Alguns é mais para o lado do visual, outros é mais para o lado teórico. Aí cabe a pessoa que vai dar o treinamento, ao próprio gestor, tá identificando essa situação e tentar ir alinhando para a real forma que o funcionário tem essa facilidade para ele absorver melhor a informação. exatamente, né? A gente sabe que cada um tem uma habilidade de absorver o conhecimento, né? Uns são mais visuais, outros precisam de um caderninho com as anotações, outros precisam de um checklist ali. Todo dia eu preciso fazer 1, 2, 3, 4, 5, e eu acho que mapear essa forma é essencial, tanto no treinamento quanto na própria rotina da propriedade. Exatamente. Então, bom, pessoal, equipe é muito importante, a gente sempre reforça aqui esse conceito, ter a equipe treinada, ter a equipe engajada, entender as dificuldades de aprendizado de cada um, para estar sempre otimizando, né? Pode ter certeza que cada profissional, cada colaborador dentro da fazenda, ele tem uma habilidade que ele vai ser bom naquilo, então vamos otimizar o que ele é bom para que a gente tenha sucesso na atividade. Exatamente. O objetivo é esse, né? Resultado Exato. positivo. Exato. E aí, Carol, como que você acha que a tecnologia ajuda o pecuarista nesse processo de rastreabilidade? Nossa, ela é essencial. Na minha opinião, assim, é imprescindível, né? Porque acaba que na hora dos processamentos, né, da alimentação do sistema, e depois você vai emitir relatórios, fazer as verificações para tomar as decisões. Então, ele é difícil hoje você ver fazenda que não tem um sistema, né? Ainda existe propriedades que não trabalham com sistema, mas não tem como ficar sem. Não tem. Tem que ter. Facilita para todo mundo, não só para quem está na linha de frente das análises, mas até para o próprio pessoal de campo que, numa dúvida de alguma situação pontual que ele tiver, eu estou falando de vaqueiro mesmo, tá? Não estou falando só de quem está em analista, encarregado, não, de vaqueiro. Se Sim. tiver alguma situação, vai, corre lá no sistema, faz a checagem, dá o feedback para a pessoa, porque eles também precisam de feedback para ver aonde que eles podem melhorar. Sim, essa parte de feedback é bem importante, né, Carol? Porque a gente sabe que é uma necessidade do próprio ser humano em si, realmente, e tem o objetivo macro de otimizar, né, e reforçar os conceitos, mas também mostrar onde está o caminho certo e onde está errando, o que pode ser melhorado. Né? Porque sempre pode melhorar. Exato, tudo pode ser melhorado. Sempre, não existe nota 10. Tem 9,8, mas não tem o 10. Verdade, verdade. E aí é legal a gente deixar claro aqui para os nossos ouvintes, para o nosso público, que a tecnologia também vem para colaborar
com a gestão no geral. Então, não é para colaborar só a vida da certificadora, vai colaborar muito mais com a vida dentro da fazenda, da certificadora, da própria rotina dos funcionários, do próprio gestor que tem que avaliar e tomar decisões em cima desses dados. Exatamente. Facilita a vida de todo mundo, não é só de certificadora mesmo, não. Então, de todos. Principalmente da fazenda. É da fazenda. Da fazenda, né? E aí, você tem algum caso de sucesso para contar para a gente, Carol, nesse sentido? Tem vários casos de sucesso. Tem vários, né? Durante 22 anos, mas Pois é complicado pontuar assim e citar nomes, né? Porque senão Sim. Um fica de mal de mim, o outro fica de mal, então não pode falar. Sim. Bom, então dá para ver, pessoal, a Carol tem muita experiência aí, muitos anos de experiência atuando nesse mercado, atua com a rastreabilidade e veio compartilhar com a gente aqui todo esse conhecimento sobre essa importante pauta. E aí, Carol, para a gente começar o nosso encerramento aqui do nosso podcast, vamos falar novamente do passo a passo para o pecuarista que deseja começar a implantar a rastreabilidade dentro da fazenda. O primeiro, então, é definir esse objetivo, correto? Isso, definir o objetivo dele, né? Procurar a certificadora, ele expor a realidade dele na propriedade. Tem alguns itens que devem ser verificados na fazenda. O pessoal às vezes acha que falar como que uma propriedade não tem curral, né? Mas é uma das premissas para dar o start. Tem que ter um curral, tem que ter a contenção do animal. Então, tem casos que fala que não tem curral e quer dar entrada. Não tem como. Não tem como. Como que a pessoa vacina? Como que aplica os medicamentos? Entendeu? Não tem jeito. Então, mesmo que seja uma fazenda toda arrendada, tem que ter a estrutura básica para fazer essa implantação. Normalmente, eu posso falar por mim, normalmente eu dou um confere na fazenda antes de dar o start, faz umas verificações, igual ele vai falar a quantidade de animais, pede o mapa de gado dele, né, para verificar a quantidade de animais no órgão de defesa, e aí, mediante isso, faz a solicitação dos identificadores, começa-se um treinamento com a pessoa da propriedade que vai fazer toda a coisa acontecer, porque às vezes não fica na mão do produtor rural, tem a pessoa, tem o responsável, né, que ele designa para isso. Então, vai ter todo um treinamento na parte de identificação, mesmo, né, indo lá, acompanhando a primeira brincagem, acompanhando a implantação do processo como um todo, e mediante a realização desse processo de identificação dos animais, é enviado para a certificadora, mediante os documentos, os formulários que ele tem que preencher, né? A princípio, como é a fazenda, o gado já está, vamos falar, dentro da fazenda, você não tem GTA dessas informações, então você preenche as planilhas, tem as informações pontuais que preconiza a normativa, né? Então, vai dar esse start, inserir na base do Ministério, mediante isso, os processos começam. A primeira vistoria, para verificar se 100% se os animais estão identificados. Na verdade, dependendo da quantidade de animais da fazenda, vai todos os animais para o curral, dependendo por amostragem. Então, após isso, é lançada a primeira vistoria. Se é uma fazenda de cria, a norma permite, após 90 dias, estar fazendo uma segunda vistoria da certificadora, né? Porque como é o início do processo, após 90 dias ela libera essa situação pontual. Quando é confinamento, após 45 dias. Não tem possibilidade de lançar uma vistoria de início sem animais na fazenda, se não tiver animais na propriedade, né? Porque pergunta aparece de tudo quanto é jeito, se pode, se não pode, né? Você tem que estar atento na resposta, porque vai que é pegadinha. E aí, após essas duas vistorias conforme na propriedade, a certificadora manda um ofício para o Ministério da Agricultura solicitando essa auditoria oficial. Eles vão fazer o agendamento, está notificando a propriedade a certificadora para fazer essa auditoria e verificar se todos os pontos estão sendo atendidos, né? Na fase de movimento, se tiver tido, de nascimento. Tem toda uma evolução de rebanho que faz nessas movimentações. E a checagem de documentos e da própria estrutura da fazenda, como eu falei, isso é verificado também. Então, né, Carol, o pessoal acho que pode perceber que tem um passo a passo a ser seguido. Eu acho que são detalhes, mas são muito importantes. Pode parecer muita coisa, como a Carol falou aí, mas a certificadora vem também nessa orientação desde o início, né, Carol? Não, ela tem que dar orientação não só no início, como no meio e no fim. Ela tem que orientar o tempo todo, assim,
em todos os momentos, até a fazenda conquistar o que ela quer. Porque se ela só não vai conseguir, é o que eu falei, ela só não vai conseguir se ela não quiser começar a inventar desculpa. Então, quem quer faz, quem não quer vai arrumar desculpa para a situação não acontecer. Verdade. Então, gente, como vocês puderam ver ou nos ouvir aqui, né, a rastreabilidade está diretamente ligada ao histórico de vida do animal. E antes disso tudo, é um pacote de informações muito grande, como a gente debateu durante todo esse tempo, né, Carol? Exatamente. Muita informação vai criando rotina. Vira rotina. Exatamente. E um animal, né? Um animal de corte, ele é produzido para abastecer o mercado de proteína de origem animal, com carne de qualidade e com garantia de origem, que foi o que a gente falou lá no começo sobre a parte da segurança alimentar. E quando a gente fala de uma produção, aí um animal vai viver entre 2 a 4 anos, passa por diferentes sistemas produtivos, diferentes fazendas, é muita informação valiosa que a fazenda tem em mãos se ela aplicar a rastreabilidade, não é mesmo, Carol? Exatamente. Não só você precisa dessa informação, tem muita informação contida na guia de trânsito, mas cada dia que passa está se buscando cercar toda a questão ambiental, vinculando nas GTAs, nas guias de trânsito. Então, não tem, é um caminho sem volta. Então, ou as propriedades vão se adaptando, né, e incorporando essas situações e correndo atrás das tecnologias, né, das coisas que estão acontecendo no mercado, ou vai ser extinto. É verdade. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar, está acontecendo essa mudança, né? E vai exigir cada vez mais dos produtores, dos pecuaristas, principalmente essa questão da sustentabilidade, né, Carol? Exatamente. A parte de cria ela é a base de tudo. Então, quem cria, agora é a hora. Vamos aderir ao Sisbov. E quando a gente fala de cria, né, que vamos falar que seria a origem, né, de onde esse animal veio, além de tudo isso que a gente consegue a partir desse dado da cria, quando você monitora a origem desse animal, seja em qualquer fase que ele vai entrar na sua fazenda, você consegue mapear um monte de outras informações que são importantes para a gestão, né? Então, você consegue ranquear seus fornecedores de gado, saber quais as regiões os fornecedores estão entregando melhores animais, faz toda a diferença no planejamento de sanidade da sua fazenda, porque também você consegue avaliar os índices de sanidade, né, o controle sanitário desse animal, e tendo a tecnologia, né, um sistema que, junto com a rastreabilidade, mais um sistema de gerenciamento, você consegue mapear e mostrar toda a eficiência dos processos dentro da fazenda, né? Então, como que o animal desempenhou dentro da sua fazenda, digamos assim. Exatamente. O fornecedor, a hora que você tem um fornecedor ótimo, vamos falar assim, ele vai ser aquele mais procurado. Exato. Com certeza ele vai ser o mais procurado no mercado para a aquisição dos animais que ele tem dentro da propriedade. Isso. E aí, pessoal, é o que a gente reforça aqui também no podcast, sempre com bastante frequência, né? Que é uma gestão orientada a dados. Você só consegue saber exatamente qual é o seu melhor fornecedor se você tiver todas as informações do animal, como ele desempenhou, quais foram os índices produtivos, as questões sanitárias. E fazer esse ranking é super importante, que você vai aprimorando cada vez mais a compra, o processo produtivo e vai ter um melhor resultado lá na frente. Exatamente. E aí, para quem já faz tudo isso, implantar o Sisbov para atingir o mercado europeu também vai ser bem mais fácil, né, Carol? Ah, com certeza. Já está meio caminho andado para o negócio acontecer. Ah, legal. Carol, queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Acho que foi um bate-papo super bacana aqui sobre rastreabilidade. É o primeiro episódio que a gente traz sobre esse tema, né? E obrigado mesmo mais uma vez por ter topado. Ah, eu que agradeço o convite. E aí, pessoal, para quem está nos ouvindo, se você quiser saber mais sobre rastreabilidade, tecnologias na pecuária, gestão da informação, acompanhe nossas redes sociais, a gente tem conteúdos muito bacanas lá divulgando. E esse episódio, como de costume, vai estar disponível tanto no Spotify como no YouTube, tá bom? Obrigada a todos, até mais. Até mais, Carol. Até mais, obrigada.